Meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus e pedir a Ele que use de misericórdia aos nossos corações e nos fale nessa noite. Mas antes de começarmos a ler o texto da palavra de Deus, eu gostaria de dar a todos vocês as boas-vindas, a vocês da nossa igreja, a vocês que nos visitam, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite, está falando ao seu coração, por tudo aquilo que nós temos feito aqui diante dele. Estamos aqui para prestar um culto a Deus, pela bondade dele, pela misericórdia dele e por aquilo que ele é nas nossas vidas. Eu queria, se você não fez isso ainda hoje, que você desse aí um abraço no seu irmão, um sorriso para o seu irmão do lado, para a pessoa que está do seu lado, que ele visita, que Deus possa abençoá-lo, que nós possamos viver esse momento juntos, na presença desse Deus maravilhoso, que nos amou e deu a vida do seu Filho por nós. Bom, esse momento juntos, meus amados. Eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir suas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Abrir sua Bíblia lá nesse texto. E vamos então iniciar a exposição dessa carta pastoral de Paulo a Timóteo, a segunda e última carta do apóstolo Paulo, dando continuidade aos nossos estudos nas epístolas pastorais. São chamadas assim os 4 documentos que foram escritos pelo apóstolo Paulo a pessoas, a pastores, a obreiros, juntamente com ele. Ele escreveu uma carta a Filemon, um obreiro que aprendeu de Paulo e que era um presbítero, um pastor, que cuidava de uma das igrejas na cidade de Colossos. Paulo escreveu também uma carta pastoral à igreja de Colossenses. Paulo escreve então 2 outras cartas, no momento em que ele está em liberdade daquela primeira prisão dele em Roma, que é a carta de Paulo a Tito e a primeira carta de Paulo a Timóteo. E o último documento desse bloco do Novo Testamento é, de fato, a segunda epístola que ele escreve a Timóteo. Uma epístola muito emotiva, carregada de sentimentos, onde a gente vê o coração e a alma desse apóstolo aqui, né? Um homem fragilizado por um momento delicado na sua vida, que é a sua segunda prisão, onde ele perde todos os seus direitos de cidadão romano, onde ele está numa condição precária, numa prisão subterrânea, uma masmorra, em condições muito precárias, e ele é encontrado por um cristão, também obreiro, lá da Ásia, que lhe presta assistência, socorro, e Paulo é confortado por esse querido irmão Onesíforo, que o acha, e que o consola, e que o conforta, e então é instrumento de Deus para levar essa última carta de Paulo a Timóteo, uma carta de apelo, uma carta de preocupação pelo estado da igreja diante de uma perseguição tão feroz que começou a se levantar contra ela. Vamos ler aqui o primeiro capítulo dessa segunda carta de Paulo a Timóteo e ter nessa noite considerações preliminares dessa carta que nós vamos estudar daqui para frente. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, verso 1 da segunda epístola a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois,
te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos desperte e reavive a nossa fé através do estudo desta epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Amém? Meus amados, o contexto histórico dessa carta, ela é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. É o último documento do apóstolo. É uma carta de despedida. É uma carta onde ele está muito, muito sensível, muito fragilizado emocionalmente, pelo fato de saber que era a última carta. De saber que era o último documento que ele escrevia para Timóteo. Estava ansioso por rever Timóteo. Ele havia se despedido, deixado Timóteo da última vez, no momento de dor, de sofrimento. Ele vai dizer isso aqui. Ela foi escrita de Roma. O versículo 17 nos aponta isso. Diz que antes, falando de Onesíforo, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Paulo estava em Roma quando escreveu essa carta e quando foi achado por Onesíforo, depois de uma procura solícita, insistente. Após ter sido encontrado por Onesíforo, depois de muita procura, é que o texto nos diz aqui, ele me procurou solicitamente, me buscou solicitamente até me encontrar. E Onesíforo é da Ásia. O texto aqui, do versículo 15 ao versículo 17, Paulo está razoando com Timóteo sobre uma queixa que ele faz a Timóteo, que nós já sabemos aqui, pelo que nós estudamos na primeira carta de Paulo a Timóteo, que Timóteo havia sido deixado por Paulo em Éfeso, capital da Ásia Menor. Então ele era pastor ali. E agora Paulo está escrevendo a Timóteo a sua segunda carta, ainda em Éfeso, Timóteo estava, e uma pessoa da Ásia, lá daquela região, veio a Roma para procurar Paulo. Os estudiosos da história da igreja dos primeiros séculos e aqueles que se debruçam por juntar dados e tentar reconstruir o ambiente histórico e a época do primeiro século, quando esses documentos do Novo Testamento foram escritos, eles buscam na Escritura informações, aqui e ali,
E nessa carta há muitas informações que a gente pode colher e tentar remontar a história. E esses estudiosos também buscam nos documentos paralelos, que não estão na Escritura, fora, os documentos da época, para tentar colher dados e tentar reconstruir o quadro histórico. Então, de vez em quando eu utilizo as informações que a Bíblia nos traz, de vez em quando eu utilizo esses dados paralelos, que os estudiosos chamam aqui para a gente tentar reconstruir a história. Alguém aqui uma vez me sentou depois de um culto e disse: pastor, o senhor afirmou certas coisas aqui, que Paulo estava livre da prisão em Roma, quando escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito, que depois ele foi preso, e quando escreveu a segunda carta. Onde é que a gente tem isso na Bíblia? Não é? Eu digo, a gente tem alguns dados na Bíblia que nos dá essa direção, e a gente tem alguns dados que historiadores da época nos trazem informações. Então a gente pode reconstruir esse ambiente, né, com uma certa margem de segurança, para poder fazer as afirmações que a gente faz e seguir uma lógica, né, do mundo daquele primeiro século. Então, deixe-me abrir um parênteses aqui, só para que vocês possam se situar um pouco. Nós temos no Novo Testamento 27 documentos, 27 livros, evangelhos, cartas que foram escritas. Esses 27 livros encontram-se na língua falada naquele período, que era uma língua universal e conhecida em todos os cantos, que era a língua grega, né? O grego koineu, o grego comum, o grego popular. O Novo Testamento foi escrito nessa língua porque Deus queria que o Evangelho alcançasse a todos os povos. Temos estudado isso na nossa escola dominical com o material de missões do professor Ronaldo Lidório. Então, Deus tinha essa intenção de fazer da igreja uma igreja missionária que comunicasse o Evangelho a todas as pessoas. Então, o Novo Testamento foi escrito diferentemente do Antigo Testamento, na língua hebraica, língua do povo hebreu, foi escrito na língua grega, na língua do povo gentílico, que era a língua conhecida e falada no mundo todo. Apesar do domínio romano, a influência da língua grega, da filosofia grega, tomou conta do mundo. Os gregos dominaram o mundo antes dos romanos dominarem o mundo. E a sua língua era falada em todos os lugares. Então o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Do Novo Testamento, dos 27 livros que nós temos, a gente pode dividir a história do Novo Testamento, baseado nesses livros, em 3 partes. A primeira parte nós chamamos do início do cristianismo. Ele vai desde o nascimento de Jesus até a sua crucificação, até a sua morte, aproximadamente o ano 33 do primeiro século, do ano 0 ao ano 33. Os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João falam desse período. Mateus e Lucas falam desde o nascimento de Jesus até a sua crucificação na cruz, ressurreição e a assunção aos céus. Os evangelhos de João falam dos diálogos de Jesus, e o evangelho de Marcos também vai nessa esteira de tentar cobrir o que aconteceu naqueles 33 primeiros anos da vida de Jesus e dos seus ensinos. Essa parte nós chamamos de o início do cristianismo. Depois, o livro de Atos dos Apóstolos, juntamente com alguns documentos do apóstolo Paulo, as cartas escritas às igrejas, tomam uma parte que nós chamamos da expansão do cristianismo. Quando o cristianismo se expande, se espalha pelo mundo romano. O livro de Atos é o livro que trata disso. Os atos dos apóstolos. A ação dos apóstolos após a ressurreição de Jesus e a ordem de ir e espalhar o evangelho por todo o mundo da sua época. E aí as cartas de Paulo, cada igreja que vai sendo alcançada no mundo romano, ele vai escrevendo as cartas para aquelas igrejas, solidificando as igrejas. Então, essa época aqui, tem aqui o livro de Atos dos Apóstolos, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta, a carta de Paulo aos Romanos, depois a carta de Paulo, quando ele está na prisão, ele escreve as cartas aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Depois ele está livre daquela prisão,
E ele escreve a carta de Paulo a Tito e a Timóteo. E agora escreve a carta de Paulo a Timóteo, a última carta, esse período que vai do ano 33 até aproximadamente a execução de Paulo no ano 67. É mais ou menos isso. Então, mais 34 anos de história. Esse período aqui que o livro de Atos e as cartas apostólicas são produzidas, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas paulinas, assim chamadas. E depois, o último terço daquele primeiro século, do ano 68 até o ano 100, a gente chama da consolidação do cristianismo. Um momento muito difícil, quando o cristianismo está debaixo de perseguição romana, que começa a partir dos anos 60, quando essa carta é produzida. E aí tem as cartas gerais, ou as cartas dos apóstolos Pedro, Tiago, né, João, Judas e o Apocalipse. Então, os documentos do Novo Testamento, eles estão na história daquele primeiro século, sendo o último livro a ser escrito o Apocalipse de João, lá para o final da década de 90, próximo ao ano 100. Essa carta de Paulo, que é a última carta do apóstolo Paulo, foi escrita nos anos 60 daquele primeiro século. Então, para a gente se situar um pouquinho na história do Novo Testamento e entender os acontecimentos. Até então, a igreja cristã sofria perseguição dos judeus, da religião judaica, que não aceitou Jesus como Messias. E por isso perseguiu Jesus e crucificou Jesus, e por isso perseguia os seguidores de Jesus. Mas agora a coisa toma outro rumo. A perseguição não é somente de judeus. A perseguição passa a ser do Império Romano contra o cristianismo e contra os judeus. Vocês sabem que no ano 74, Jerusalém foi invadida e destruída. Então houve uma perseguição de Roma contra judeus e contra cristãos. E aqui Paulo está nesse contexto, nesse ambiente, nessa situação. Os dados que nós colhemos, tanto na Escritura, aqui nessa carta, noutras cartas, e como também os historiadores que estudam a época, os documentos paralelos às Escrituras e remontam a história daquela época, nos aponta, nos aproxima desses acontecimentos. As cartas pastorais foram escritas e relatam os acontecimentos desses últimos momentos de Paulo na década de 60 do primeiro século. Nero era o imperador romano. Nero subiu ao poder. A carta de Paulo aos Romanos já denunciava no capítulo 1 a atitude, o comportamento, a ética do Império Romano, onde Paulo acusa veementemente a imoralidade sendo coisa comum nas festas ou nos bacanais romanos. E aquela carta também serve como uma ira, uma revolta do Império Romano contra os cristãos. Paulo possivelmente foi preso em Troade. O documento nos traz essa informação, cidade portuária da Ásia. Lá no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, no versículo 13, nós temos essa informação. Quando ele pede a Timóteo, quando vieres, porque ele no versículo 9 diz, procura vir ter comigo depressa, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 9, no versículo 13 diz, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, quando você vier, traz a minha capa, os meus livros, que eu escrevi ou que eu leio do Antigo Testamento, e os meus pergaminhos, ou seja, o material que eu escrevo e que eu produzo, que eu estou sem nada disso. É uma coisa interessante, porque não era muito comum, não era muito fácil você ter pergaminhos. Você imagina o apóstolo Paulo escrevendo todas essas cartas às igrejas? Não havia papel naquela época. E ter pergaminhos era muito caro. Então, alguma coisa aconteceu que Paulo nem teve tempo de pegar a capa dele, né, a jaqueta,
de pegar os pergaminhos e os livros que ele deixou, e aqui os estudiosos reconstroem. Paulo foi preso em Troade de forma repentina. Não sabemos se ele estava chegando na Ásia para rever Timóteo ou se ele estava partindo da Ásia. O fato é que Timóteo estava presente nesse momento. E o capítulo 1 aqui diz isso. No versículo 3 ele fala da lembrança, da última lembrança que ele tem de Timóteo. E qual é a última lembrança que ele tem de Timóteo? Versículo 3 do capítulo 1. Eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, e lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. A última lembrança de Paulo que ele tem de Timóteo é Timóteo chorando. E aqui os estudiosos dizem: Paulo foi preso em Troade, região da Ásia, cidade portuária, ou ele estava chegando, ou ele estava partindo, nós não sabemos. Timóteo estava com ele, talvez veio de Éfeso para receber Paulo, ou estava indo levar Paulo para pegar um barco quando Paulo foi capturado pela guarda pretoriana. Paulo estava sendo caçado, porque o incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64, ele foi acusado de ser o responsável por levantar uma multidão de cristãos contra o Império Romano. Claro, uma calúnia, uma falsidade, mas ele foi acusado disso. Tanto é que Paulo agora perde o seu direito de cidadania. Nós já aprendemos aqui com vocês que o apóstolo Paulo foi a Roma porque ele apelou para o governador Festo, que queria ser julgado por César, quando o governador queria, para agradar aos judeus, levar Paulo para Jerusalém, e havia uma cilada para matar Paulo. E Paulo então pede a segurança, ele pede para ser julgado, a proteção por ser cidadão romano. E então ele é levado a Roma. Chega em Roma, aproximadamente no começo da década de 60. 61, 62, nós não sabemos precisar. E passa ali 2 anos ou 3 anos em Roma esperando o julgamento, que nunca houve, que nunca chegou. Lhe foi dado o direito, como cidadão romano, de alugar uma casa. Essa casa lhe serviu como prisão. Uma guarda, uma escolta da guarda pretoriana ficava ali de 6 em 6 horas protegendo a casa de Paulo, do cidadão romano, Paulo, que se sustentava pelas ofertas de igrejas, como a igreja de Filipos, que mandava para que ele pudesse ficar ali. Não podia sair, não podia viajar, não podia pregar o evangelho, estava sob custódia. Mas tinha garantias, tinha segurança. E ele podia receber pessoas na sua casa e pregar o evangelho. E de fato fez isso. E de fato o evangelho se expandiu grandemente em Roma. A igreja se desenvolveu grandemente em Roma. Os da casa de César foram alcançados pelo evangelho de Cristo. Os guardas que estavam ali em escolta ouviam o evangelho. Né? Onésimo foi alcançado ali, e tanta gente que foi alcançado ali. Mas agora Paulo tem que fugir quando Roma é incendiada. Paulo tem que fugir, possivelmente facilitado, diz os historiadores, pela guarda pretoriana, que sabia das intenções de Nero, foge e passa aproximadamente 2 ou 3 anos em liberdade. Quando é capturado. Estava sendo caçado, estava sendo acusado. E quando ele é capturado em Troade, na Ásia, ele é levado a Roma e fica ali, vamos dizer assim, sem o conhecimento de absolutamente ninguém. Paulo não está mais preso numa casa, Paulo está numa masmorra. Paulo está numa prisão subterrânea, num calabouço. Paulo está numa prisão fria, inóspita, úmida. E por isso ele pede a Timóteo: quando você vier, Timóteo, me traz a capa, porque o inverno está chegando e o negócio vai pegar. Eu preciso disso, traz a capa, meus livros e pergaminhos. Quando a gente teve o privilégio de visitar Roma, nós fomos numa possível prisão de Paulo ali, subterrânea. Um piso abaixo
lugar frio, somente um buraquinho no teto para entrar um pouco de luz solar, mas um lugar úmido, as paredes eram úmidas de água, havia água, e quando a gente viu agora estava tudo limpinho, bonitinho. Né? Mas eu imagino na época do apóstolo Paulo, ele ficou ali sem comunicação, sem encontrar ninguém, sem poder falar com ninguém. Até vir uma pessoa a quem ele diz: eu sou muito grato a Deus por essa pessoa. Porque ele saiu da Ásia, não se envergonhou da minha condição de algemas. Me procurou solicitamente até me encontrar. Eu dou graças a Deus pela vida de Onesíforo. Alguém que, se Paulo não citasse, nós não conheceríamos. Mas o versículo 15 ao versículo 18, ele faz essa alusão e dá para a gente entender um pouco do que estava acontecendo. Diz Timóteo: você está ciente de que todos os daí da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Foi ele o único que me assistiu. Saiu daí e veio para cá. Diz ele no verso 17: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E você sabe bem, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou ainda aí em Éfeso, na Ásia. Então era alguém que assistiu Paulo, que socorreu Paulo, que esteve ao lado de Paulo, ainda Paulo em Éfeso. E aqui pode ser de fato uma alusão antes da prisão, quando Paulo esteve em Éfeso e como Onesíforo o assistiu, como Onesíforo o acolheu. E aí, quando foi preso, Paulo entrou talvez na presença de Onesíforo, talvez na presença de Timóteo, que chorou, que viu Paulo partir, que Paulo olhou para ele e viu as últimas lágrimas em Timóteo, e essa lembrança estava na mente de Paulo. Quando Paulo é encontrado por Onesíforo, consolado por Onesíforo, Paulo então escreve a carta que Onesíforo leva para Timóteo. E a ânsia de Paulo, o desejo de Paulo era ver Timóteo outra vez, lembrado daquela cena, daquele quadro de uma pessoa que chorava com sinceridade, de uma fé sem fingimento, por causa da prisão de Paulo. E é interessante a gente poder reconstruir essa história. Paulo então foi preso em Troade, nessa cidade portuária. Isso se deu muito repentinamente, o texto nos mostra isso. Timóteo certamente esteve presente e chorou naquele momento ali final, e Paulo tem essa lembrança em mente. Agora, encontrado, ele escreve preocupado com Timóteo. E a carta é uma carta maravilhosa. Essa carta me desafia. Como é que alguém, no último momento da sua vida, consciente de que a morte estava próxima, a preocupação de Paulo não é com ele, é com Timóteo e é com a igreja. E isso nos ensina coisas assim tão preciosas, como a gente foi chamado de fato para servir a Deus e a sua causa. E essa deve ser a nossa maior preocupação na vida. Ver o bem do Evangelho, ver o bem da igreja, ver o bem daqueles que continuam na luta e participam da luta, mesmo quando a gente está no final da vida. A preocupação não é comigo, a preocupação é com o Evangelho. A preocupação é com você, Timóteo, nesses momentos difíceis. Então essa é a situação de Paulo, escrevendo para Timóteo, dando graças a Deus, a quem ele serve desde os seus antepassados, com a consciência pura, ou limpa, ele quer dizer isso, porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, o alvo de Paulo, a preocupação de Paulo era Timóteo, o bem-estar de Timóteo. E essa carta, meus irmãos, é uma carta onde Paulo está passando para Timóteo a responsabilidade de dar continuidade à obra que era de Paulo. A essa altura da vida, o apóstolo Paulo era um líder, um dos grandes líderes do cristianismo, chamado de o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que era responsável pelo cuidado das igrejas gentílicas, assim como Pedro e João eram responsáveis pelas igrejas judaicas. Paulo era responsável pelas igrejas gentílicas. Depois, João assume
quando Paulo morre, e certamente quando Timóteo morre, a gente não sabe quanto tempo Timóteo durou, mas a gente encontra João, o apóstolo, sendo bispo ou responsável pelas igrejas da Ásia, quando escreve a carta Apocalipse. As igrejas de Esmirna, Filadélfia, são todas igrejas da Ásia, aquelas 7 igrejas. João assume a responsabilidade do cuidado das igrejas gentílicas daquela região. Então, nós percebemos isso, a importância, a instrumentalidade do apóstolo Paulo, como tendo o senso de que ele é apóstolo de Cristo, que ele recebeu essa vocação pela vontade e determinação de Deus, pela promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele começa a sua carta assim: sou eu, Paulo, que escrevo, apóstolo de Cristo. Escreva você, amado filho Timóteo, que a graça, que a misericórdia, que a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja com você. Eu agradeço a Deus, ele diz, a quem eu sirvo desde os meus antepassados com consciência limpa, porque sem cessar eu me lembro de você, Timóteo, nas minhas orações. Você é alvo das minhas orações. Meus irmãos, a gente aprende aqui uma coisa, que nós precisamos desenvolver um ministério, uma prática de vida de oração intercessória pelos outros. Nós geralmente temos um problema, que nós oramos, mas oramos por nós mesmos. Oramos pelas nossas necessidades, pelas nossas coisas. E Deus nos desafia a que a gente saia de dentro de nós mesmos para olhar pelas outras pessoas, para interceder por outras pessoas. Nós, no mês de maio agora, a gente tentou dar uma estimulada na igreja para que as famílias orassem por outras famílias da igreja, para que a gente desenvolvesse, alargasse a nossa visão nesse particular, que nós somos o corpo de Cristo, um exército de soldados do Senhor, e que muitas vezes um de nós aqui e ali é ferido pela vida, pelo diabo, pelas armadilhas, pelas tentações, e que nós precisamos nos sustentar uns aos outros em oração. Lembrar dos nossos irmãos em oração, como Paulo lembrava de Timóteo. Como Paulo, já velho, como ele mesmo diz aqui, como o apóstolo Paulo, já certo, convicto de que a hora da sua partida era chegado, a preocupação dele era com o Timóteo, com o jovem Timóteo, que ele possa ter força e graça para continuar a obra que o Senhor me confiou, para que outros segure o estandarte da fé e continue firmes na fé, para que uma geração nova que vem aí continue firme com o Evangelho de Cristo Jesus, que a gente sempre deve despertar a oração pelos outros. Em segundo lugar, o texto nos chama a atenção para algo que o apóstolo Paulo destaca: a fé que Timóteo demonstrava, uma fé sincera, sem fingimento, era fruto do que foi plantado no seu coração pelos seus antepassados. Ele diz lá: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou na tua avó e na tua mãe. É algo que passou de geração em geração. É algo que Paulo viu. Quando nós conhecemos um pouco melhor a história de Paulo e Timóteo e a família, nós nos reportamos ao livro de Atos dos Apóstolos. A primeira viagem missionária, a região da Galácia, quando Deus separa Paulo e Barnabé para a obra que ele tinha para a igreja em Antioquia. E Paulo e Barnabé vão à região da Galácia a evangelizar aquela região da Galácia. E lá na região da Galácia, nas cidades de Listra, Icônio e Derbe, eles plantam igrejas e encontram gente que já tinha uma fé solidificada na palavra de Deus. Uma mulher, filha de uma judia, que tem um filho jovem chamado Timóteo e que ensinou esse jovem a amar o Senhor. Lhes apresenta o Messias, a Jesus, e eles creem e recebem a Jesus como o Messias de Israel. E quando Paulo volta, juntamente com Barnabé, e presta conta à igreja de Antioquia de como o evangelho chegou na Galácia, como Deus abençoou, como Deus agiu,
Passa um tempo ali e o Espírito Santo agora incomoda para que eles vão para a segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária, eles passam pela Galácia confirmando as igrejas que ali haviam plantados. E eles encontram lá, naquelas cidades próximas de Listra, Icônio e Derbe, um jovem discípulo, filho de uma mulher chamada Eunice e de uma avó, Lloyd, que foram frutos daquela evangelização na plantação da primeira viagem missionária, que esse jovem estava liderando a igreja, que esse jovem estava sendo bênção na mão de Deus, que esse jovem Timóteo estava se destacando. E Paulo e Barnabé tomaram Timóteo em suas mãos e levaram Timóteo para aprender a ser pastor, para aprender a ser missionário, para aprender a fazer discípulos. E levaram para a região da Ásia, em Éfeso. Ele experimentou as dificuldades, ele presenciou o que Lucas registrou, o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem o evangelho na Ásia, até que em Troade, Deus deu uma visão a Paulo para passar a Macedônia, e chegando a Macedônia, Timóteo viu a mão de Deus na cidade de Filipos, de Anfípolis, de Neápolis, de Apolônia, várias igrejas surgindo, e ele apaixonou-se por aquilo, e se tornou desde então isso que Paulo chama meu filho amado, em quem gerei. Discípulo de Paulo, que o treinou, que o preparou, e agora era a pessoa que Paulo está passando o bastão. Timóteo, você vai assumir isso. Mas tudo isso por causa do ensino de seus pais, de uma avó, Lloyd, firme na fé, que certamente era o sustentáculo desse rapaz em oração. De sua mãe, que recebeu da sua avó e que passou para o seu filho essa fé sem fingimento, diz Paulo, essa fé genuína. E é isso que ele via em Timóteo, que viu na sua mãe, que viu em sua avó. A mesma fé sem fingimento, a mesma fé sincera, o mesmo desprendimento de servir a Deus que habitou em tua mãe e em tua avó. E estou certo, também em ti. Como é importante, meu querido, e eu digo aqui para os avós, para os pais, semeie a palavra no coração dos seus filhos. Porque a Bíblia diz que quando a gente ensina o filho no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Semeie a palavra no coração dos seus filhos, você vai ver o fruto. E eis aqui um fruto maravilhoso, um jovem que vem assumir a responsabilidade de substituir o apóstolo Paulo quando ele chega no fim da sua jornada. É por causa disso, continua Paulo, por esta razão, diz o verso 6, que eu passo a admoestar você, Timóteo, a exortá-lo. E aqui é algo maravilhoso, meus amados irmãos. A exortação, a admoestação que vem de Deus é sempre para o bem e para a correção e para o crescimento espiritual dos crentes. Quando nós somos admoestados pelo Senhor, diz o escritor de Hebreus, não desmaies quando por Deus és reprovado. Não. Não desista, não desespere, não jogue a toalha. Deus repreende a quem ama. Deus disciplina todo que recebe por filho. Paulo tem esse amor por Timóteo e por isso ele precisa dizer algumas coisas sérias a Timóteo aqui. No momento difícil, no momento de dificuldade. E você vai ver no decorrer da exposição dessa carta que um problema aqui era a desistência, a negação da fé de muitos cristãos, inclusive de líderes, por causa da perseguição. E nós vamos atravessando e a gente percebe que a igreja vai, nos nossos dias, para um caminho complicado e de dificuldades. Esses dias eu parei na internet e fui começar a buscar vídeos evangélicos de pessoas que estão começando a ceder a pregação do mundo e a pressão do mundo com relação a essa questão de homoafetividade. Fiquei assim muito chocado ao ver um vídeo de um pastor presbiteriano numa manifestação ecumênica, afirmando coisas absurdas acerca de uma fé generalizada sem maiores critérios. Pastor presbiteriano do Rio de Janeiro.
Marcos Amaral. Terrível. Uma missionária de uma igreja pentecostal que foi missionária, dava seus testemunhos, que foi curada de uma prática homossexual e que depois agora se junta com outra mulher e abre uma igreja para gays. Como de fato vão acontecer essas coisas? E que estava acontecendo na época de Paulo? Muitos, por causa da perseguição, para livrar-se do sofrimento, da dor ou da morte, negavam a sua fé. E Timóteo estava aqui meio que inseguro, meio titubeando. Ele viu Paulo ser preso, ele viu Paulo ser levado. Paulo está dizendo que muitos me abandonaram, muitos negaram a fé. A gente vai ver no conteúdo dessa carta. Mas eu preciso exortar você, Timóteo, a algumas coisas. E ele passa aqui, então, a exortar Timóteo no versículo 6 em diante. Por esta razão, eu te admoesto, que você reavive o dom de Deus que há em você. Que você renove a sua força, reavive o dom de Deus que há em você, que foi dado a você pela imposição de minhas mãos. Você lembra, eu fui quem te ordenei, eu fui quem coloquei as mãos sobre você e coloquei você no ministério. Reavive esse dom, não deixe que ele esmoreça em você, não se intimide. E aqui ele continua no versículo 7, Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, de timidez. Deus tem nos dado espírito de poder, de ousadia, para enfrentar a dificuldade, de amor, para que a gente não se amargure com os perseguidores, e de moderação. Deus nos tem dado esse espírito, reavive o dom que há em você. É a primeira exortação de Paulo, a demonstração de Paulo a Timóteo, que eu gostaria de que servisse para mim e para você nessa noite. Irmãos, nós vamos atravessar dias difíceis. Duas coisas que me chamaram a atenção nessa manifestação pública que aconteceu do dia 20. Né? Eu estive nela. Eu fui acompanhar os meus filhos e alguns jovens aqui da igreja. Mas duas coisas me chamaram a atenção. Todas as vezes, havia vários grupos ilícitos que estavam reivindicando o melhor para o Brasil. E eu acho que a gente, como cidadão, tem responsabilidade de engrossar essa fileira. Esse clamor por um Brasil melhor e mais justo. Por menos corrupção, por mais seriedade na política brasileira. Mas, evidentemente, nesse meio tem grupos de todos os segmentos. E eu até brinquei, porque em determinado momento da manifestação, a gente andando quando eu me perdi dos outros e à procura deles, me encontrei no meio de um grupo do LGBT, né? E eu, quando me percebi, não, vou sair daqui, porque vai que alguém me tira uma foto minha aqui, vai sair bonito, eu, pastor, aqui nesse grupo. Mas passaram por uma igreja universal do Reino de Deus, na Conde da Boa Vista, e pela igreja presbiteriana da Conde da Boa Vista. Todas as vezes que passavam, esses grupos mais extremados começavam lá a dizer palavras de ordem contra. Os templos estavam fechados, não tinha absolutamente ninguém. Mas a agressão com relação às igrejas era muito forte. Né? Na igreja presbiteriana da Conde da Boa Vista, picharam a igreja com um dizer bem grande no meio da igreja presbiteriana da Conde da Boa Vista: viva Satã. Não é? Nós estamos entrando em dias difíceis. Tem se levantado um ressentimento e um ódio contra os cristãos. Isso é muito forte. Tenham consciência que vamos viver dias difíceis. E a demonstração de Paulo a Timóteo Timóteo, reavive o dom de Deus que há em você. Deus não nos deu espírito de covardia. Não se acovarde. Não se esconda. Assuma uma postura, assuma uma posição. Diga para o que você veio. Vai ser difícil. Vai ser contra a cultura da nossa época. Vamos receber perseguição, vamos tomar nomes de alienados, mas assuma uma postura em Cristo Jesus. Reavive o dom que há em você.
Não se acovarde, não se envergonhe do Evangelho, diz o versículo 8. Não te envergonhes do Evangelho, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Muito pelo contrário, em lugar de você se envergonhar de ser cristão nesses dias difíceis, participe dos sofrimentos. Participe dos sofrimentos. Nós aprendemos e temos aprendido aqui que uma das características do caráter de um discípulo nas bem-aventuranças é sofrer perseguição por causa da justiça. Serão perseguidos. Não se amedronte, não se intimide, não se entristeça, se alegre, grande é o vosso galardão nos céus. É a palavra de Paulo aqui a Timóteo. Reavives o dom que há em ti, não te envergonhe do Evangelho, participe dos sofrimentos a favor do Evangelho, diz o versículo 8, segundo esse Evangelho que é segundo o poder de Deus. Esse Evangelho que nos salvou, esse Evangelho que nos chamou com santa vocação para anunciarmos essa verdade. Esse Evangelho, Timóteo, que é o Evangelho da graça de Deus. Deus nos salvou, Ele nos chamou, diz o versículo 9, a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo os nossos esforços ou merecimentos, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E agora foi manifesta pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual, Timóteo, não esqueça, destruiu a morte, a condenação, e trouxe a luz e a vida, e nos trouxe a imortalidade, e não tema a morte. Em frente. Nos trouxe isso mediante esse Evangelho, por isso eu não me envergonho do Evangelho, e não se envergonhe do Evangelho, Timóteo. Eu tenho consciência disso, fui designado, diz o verso 11, pregador, apóstolo e mestre. E é por isso que eu estou sofrendo estas coisas. Todavia, eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. É a convicção de Paulo. Então, ele pede a Timóteo, exorta a Timóteo uma outra coisa, uma quarta coisa. Primeiro, reavives o dom que há em ti. Segundo, não te envergonhes do Evangelho. Terceiro, participe dos sofrimentos que o Evangelho impõe. Quarto, mantenha o padrão das sãs palavras. Não negocie a doutrina, não negocie o ensino da Escritura para você ser popular. É isso que a gente tem visto em muitos pastores, infelizmente. Mudam o discurso para não receber a aprovação da população. Adequa o discurso. Não faça isso. A palavra de Paulo a Timóteo é: mantenha o padrão das sãs palavras, seja firme em suas convicções na palavra de Deus. Mantenha esse padrão da palavra que você de mim ouviu com fé e amor que está em Cristo Jesus. E em quinto, verso 14, guarde o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse bom depósito que ele tem que guardar aqui é o testemunho dele. Não dê para trás, não negue a fé, como outros têm feito. Guarde isso, que o Senhor vai dar a você a devida recompensa. E, em último momento, depois da apresentação, depois das lembranças, depois das exortações, há uma queixa de Paulo, um pesar aqui que ele compartilha com Timóteo para a gente encerrar, do verso 15 ao verso 18. Você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Estou só. Fiquei só. Todo mundo foi embora. Todo mundo saiu da dificuldade, correu da dificuldade. Fiquei sozinho aqui em Roma, preso. E Paulo cita dois nomes aqui. Não é? Paulo não se preocupa com essa questão de ética, ou o que dizem de ética. Né? Ele diz: todos os da Ásia me abandonaram, e dentre eles eu cito Figelo e Hermógenes. Esses me abandonaram mesmo, me deixaram na mão aqui. Se acovardaram, livraram a própria pele. Dou graças a Deus e peço que o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo. Esse foi diferente.
Esse não se envergonhou das minhas algemas. Este não me abandonou. Veio daí até Roma e me procurou solicitamente. Eu fico imaginando o que é que Onesíforo não teve que enfrentar de pressão ou de constrangimento. Ele deveria ser cidadão romano e usou a sua cidadania para dizer: eu quero encontrar Paulo. Mas quem é você? Eu sou cidadão romano, eu quero encontrar Paulo, eu tenho o direito de encontrar Paulo. Onde é que ele está? E aí saiu procurando de cadeia em cadeia, de masmorra em masmorra, diz o apóstolo Paulo. Ele me procurou solicitamente até me encontrar. E quando me encontrou, me confortou, me animou, me fortaleceu. Que o Senhor conceda à casa dele misericórdia, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Meus irmãos, eu sei que haverão muitos Figélos e Hermógenes, mas eu sei que haverão Onesíforos, que Deus preservará. Que isso seja estímulo para mim e para você. Que isso me anime, que eu receba a mesma admoestação que Timóteo recebeu de Paulo, que eu reavive o dom de Deus que há em mim, que eu não me envergonhe do Evangelho de Jesus, nesses dias maus que a gente vive, que eu não fuja do sofrimento, que eu tenha coragem de participar dos sofrimentos que o Evangelho impõe. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e assuma a cruz. Que o Senhor nos dê a graça de que nós mantenhamos o padrão dessa palavra. Que o Senhor nos dê a graça de guardar o bom depósito. A única coisa que Paulo pede aqui, lá no final da carta, a gente vai chegar lá, é que o Senhor me preserve de toda obra maligna, ou seja, de negar a fé. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida. E que o estudo dessa epístola possa fortalecer a nossa fé e reanimar o nosso ânimo com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça crescer em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, nos colocar diante dele nesse momento agora. Pai querido e Deus amado, Deus de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor nesses dias difíceis, nesses dias maus que nós enfrentamos, Senhor. Pedimos que o Senhor reavive o dom que há em nós. Não permita que a gente se envergonhe ou se acovarde do Evangelho, que a gente se esconda dessa sociedade que cada vez mais se levanta contra o Senhor e contra os teus valores. Pai amado, nos dê, Senhor Deus, a coragem para participar dos sofrimentos, se isso nos for imposto ou necessário. Que a gente mantenha o padrão das nossas convicções, que a gente não negocie a nossa consciência para ser aceito, para ser popular, mas que a gente tenha a coragem de, com lucidez, com moderação, com amor, afirmar as pessoas e falar das pessoas do melhor que Deus tem para o homem. Que a gente possa, Senhor Deus, guardar o nosso bom depósito e preservar a nossa fé diante de um mundo tão perdido. De fato, nós temos consciência que o Senhor deseja usar a nossa vida para o bem do mundo, Senhor. Usa-nos, ó Senhor Deus, para a tua honra e glória. Nos guarde de envergonhar o Evangelho de Cristo Jesus. Toma o teu povo em tuas mãos e abençoe, Senhor Deus. Fortalece a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome e por amor do teu Filho amado. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar entoando o hino de número 47. O maestro Ventura vai nos conduzir nesse hino. E logo em seguida receberemos a bênção do Senhor.